Muito bem, meio-dia e 10 minutos. Bom dia, boa quinta-feira chuvosa em São Paulo, caos na cidade, né? Desnecessário dizer que a cidade, esta que deveria ser a locomotiva do país, é tal qual uma cidade de papel. Choveu, estragou, para trânsito. E ainda hoje tivemos um grave acidente na Marginal, 8 caminhões, quer dizer, normalmente já estamos acostumados com filas de caminhões nas marginais, mas 8 caminhões para ajudar, né? Enfim, mas seguimos adiante e no debate de hoje, ainda ontem, no Jornal Interativo, recebi uma reportagem interessante do nosso amigo Diego Schwenk, que mostrava exatamente o interesse ou desinteresse do jovem por nossa política. E é sempre aquela história, né? Se o jovem não gosta de política, certamente alguém irá gostar por ele. E aí a situação fica um pouco mais complicada. Mas para mostrar exatamente o contrário, eu recebo hoje aqui a visita de dois jovens integrantes do movimento integralista brasileiro, são militantes da Frente Integralista Brasileira, que é o Vitor Vilela e o Eduardo Ferraz. Vitor, obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos. Obrigado, mano. Sejam bem-vindos. Obrigado. E antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, eu não entendi. O De La Reguera pede para que eu mostre uma enquete da Top TV. Eu não sei que enquete é essa, mas de qualquer forma, De La Reguera, eu quero começar esse bate-papo mostrando exatamente um trabalho, uma reportagem que nos foi apresentada pelo Diego Schwenk, da Top TV, e que fala exatamente sobre este assunto, o interesse do jovem na política brasileira. Vamos lá? Bom, como vocês podem ver, eu saí dos nossos estúdios. E não só eu, como os nossos repórteres em todo o Brasil, fomos perguntar: o que você, jovem, pensa sobre política? Não gosto. Não gosta de política? Não gosto nem de tocar no assunto. Não sei, é muito complicado. Eu não tenho muito o que dizer sobre política. Nosso Palácio do Planalto deveria virar uma grande boate, assim, para ser mais divertido falar de política. Eu estou ingressando na área da saúde, eu acho que eles poderiam fazer muito mais pela saúde. Eu acredito que eles têm muita verba pública e eu sei que o gasto, o investimento seria grande, mas eu acho que a população merece, porque a gente paga muitos impostos, eu acho que o valor é absurdo. E eu acho que se eles desviassem menos dinheiro e investissem mais em saúde, educação, transporte, com certeza seria muito melhor. As decisões que essas pessoas tomam no parlamento interferem diretamente na realidade da juventude, principalmente a respeito à questão dos direitos trabalhistas, questão do acesso a condições melhores nessa sociedade. Então a ausência da juventude na política é um prejuízo sem precedente na história do nosso país. Isso que a nossa outra geração, a geração dos nossos pais, cumprindo um papel tão importante no combate à ditadura, ver a nossa juventude hoje cada vez mais afastada, cada vez mais desinteressada desse debate, dessa discussão, é de fato um prejuízo muito grande. Aí, né, um trabalho que mostra de forma muito bem-humorada a visão do jovem a respeito da nossa política, né? É muito comum você ouvir aquelas declarações ali do tipo: é muito difícil, não sei, não conheço, não sei o que acontece, e por aí afora. Eu, particularmente, já tive casos de estagiários de jornalismo me perguntarem de que forma funciona o Congresso Nacional. Eu não entendi, falei, como assim? Você quer saber que horas abre, que horas fecha? Não, o que é o Congresso Nacional? É tudo junto, deputado, por aí vai. Mas vamos conversar aqui com os nossos entrevistados de hoje. O meu amigo De La Reguera já pergunta aqui, né, o que é Frente Integralista e a que se propõe. Eu acho interessante que os nossos convidados façam uma apresentação aí, por favor, fiquem à vontade. Vitor? A Frente Integralista Brasileira é um movimento político, né? Cívico-político-cultural, na verdade, que defende os valores do patriotismo, do nacionalismo sadio, né? Da democracia integral, né? Que seria uma verdadeira democracia, não um arremedo de democracia como que nós infelizmente temos hoje, né? E
onde o povo realmente se sinta representado, né? Eu acho que aí já deu para esclarecer, mostrar para o meu amigo De La Riguero que seria a frente integralista. Eduardo Ferraz, o que o levou ao movimento integralista? Você não, quantos anos você tem? Eu tenho 21 anos. 21 anos, na flor velha, que saudade dos meus 21 anos. Mas o que te levou à frente integralista? O que me levou ao integralismo, na verdade, é a presença de ideias, né? Hoje você tem no Brasil 27 partidos políticos, todos ausentes de ideias, não representam nada, a não ser a classe que nos dirige só. Ou seja, eles querem... são meros instrumentos para se obter o poder, não tem ideia concreta num partido desse. E o integralismo, pelo contrário, o integralismo é um movimento que surgiu em 1932, né, fundado por Plínio Salgado, e que agrupa uma série de ideias que a meu ver, levaria o Brasil a um outro patamar se fossem empregadas na nossa política. Vitor, você também é um jovem rapaz. O que o levou ao movimento integralista? Quantos anos você tem? Eu tenho 25, pareço um pouco mais, mas tenho 25. Poxa, obrigado pela parte que me toca, né? Tô parecendo um Matusalém, então. Mas vamos lá, o que te levou ao movimento integralista? A mesma coisa, né? Também eu encontrei respostas, né, a muitas das minhas indagações da época, né? E eu comecei, quando eu soube que eu estudei direito, né? Daí eu soube do professor Miguel Reale, que foi integralista e tal, começou, daí que começou. E também o professor Goffredo Teles Júnior, que foi o autor, inclusive, da Carta aos Brasileiros, né, em 77, né, que foi um marco muito importante na abertura política do Brasil. Ele era integralista também, tem até um livro muito bom sobre a democracia, né, e a verdadeira democracia, né, que o livro dele é Alinhamentos de uma Democracia Orgânica para o Brasil. Muito bom. O interessante, nós mostramos agora um material que mostra aquele velho quadro, ou seja, o jovem desinteressado da política. Antes, claro, de vocês tomarem conhecimento do movimento, e vocês me disseram que o que os levou ao movimento integralista foram as indagações. A partir de quando vocês começaram a questionar isso tudo que está aí, né? O que levou vocês? Porque de repente seria muito mais prático vocês seguirem o caminho da grande maioria dos nossos jovens, ou seja, vamos ficar no barzinho, vamos ficar dançando, vamos... e por aí vai. Como é que é essa história? Na verdade, pelo menos para mim, é a vontade de fazer algo, né? Sim. Que a gente leva a gente a ficar pensando e refletindo qual caminho a gente deve tomar. Na verdade, muita gente prefere ir pro barzinho, pra boate, pra se divertir ao invés de se preocupar. Uma balada. Se preocupar, ao invés de se preocupar com as questões nacionais, porque não tem opção. O jovem, hoje você tem um quadro em que a esquerda ela monopolizou todos os instrumentos de voz do cidadão. Por exemplo, o cara que é estudante ele tem que ir para a Uni. Por quê? Se ele não quiser ir para a Uni, ele vai para a UBS. É tudo a mesma coisa. É tudo partidarizado, politizado, né? E não tem alternativa, né? Eu acho, inclusive, que é assim uma parcela de jovens que está migrando para essas correntes mais conservadoras. Mas elas não aparecem porque não são oficiais, não são instrumentos oficiais, né? Então, o trabalhador que quer lutar pelos seus direitos, ele necessariamente vai para a CUT, para a CGT, mas há outras formas de mobilização do trabalhador que não necessariamente passam por esses instrumentos aí. Olha, a Riguera dizendo aqui, puxa, esse movimento me parece ser uma luz no fim do túnel. Que Deus abençoe e dê forças a esses rapazes, aliás, força e estômago, eu diria, né? Também o Piero Mascalfone chegando aqui conosco, sejam bem-vindos. Vitor e Eduardo, né? Nós poderíamos entender, e vocês certamente já ouviram isso, claro que todos envelhecemos. Vocês encarariam essa situação como sendo uma atitude de jogar fora a sua juventude?
Ou seja, eu podia estar azarando, podia ir, não estou, né? Estou preocupado com o nosso país, uma coisa que não muda, uma coisa que não, sabe? Quer dizer, sou taxado de nerd, alguma coisa parecida, sou rotulado a todo momento, vale a pena? Eu penso que, aliás, pelo contrário, né? Enquanto nós estivermos lutando por uma coisa, que nós seremos realmente jovens, né? Lutando por um ideal, né? Que é isso que a juventude que não a está verdadeira na idade, né? que não está na idade, né? Está no ideal, na alma, né? No estado do espírito. Né? Inclusive a jovens de todas as idades, né? A pessoa que tem um pensamento envelhecido é essa justamente que não se preocupa com o que está acontecendo desde o comodista. É o comodista, exatamente. Esse é o pensamento acomodado. Eu falei, apenas falando um pouquinho mais da Frente Integralista Brasileira, durante muitos anos, ser integralista era taxado de extrema-direita, conservador, retrógrado, fascista. Essa visão, essa marca, ela ainda persiste, ela continua? Ou mudou? Como é que é isso? Ela enfraqueceu muito, mas ainda está um pouco presente, né? Mas é muito fácil de combatê-la, porque todos os textos integralistas são muito claros, né? No sentido contrário, né? Inclusive essa questão do nazismo, aí que muitos falam, também coloca negócio de nazismo. Sempre foi um movimento que contou com milhares e milhares de negros, teve o apoio do principal movimento negro da época, que era a Frente Negra Brasileira, e se colocou sempre contra o racismo desde o começo. Claro. Inclusive, hoje você tem um instrumento muito importante que é a internet. Então, por exemplo, antigamente o professor na sala de aula ele falava de integralismo. O integralismo é nazismo. E o jovem, a única informação que o jovem tinha era aquela. Então ficava essa pecha por vários anos. Hoje o que acontece é que você falou pro jovem que o integralismo é nazismo, ele vai botar no Google integralismo, ele vai botar integralismo lá. Ele vai achar uma outra versão dos fatos que ele vai concordar ou não. Então tem muita gente chegado até nós justamente por conta disso. Essa contra-propaganda ao integralismo, ela acaba sendo útil a nós, né? O Rex Tank, meu amigo Rex Tank, nos escreve de Salvador, diz o seguinte: Astor Piazzolla costumava dizer que só envelhecemos quando perdemos a inconsequência. O ZK1, até os idosos reclamam com essa grande vergonha, como se diz da Atena, dinheiro público jogado na lata do lixo. Luiz Ortega: integralistas vestem as mesmas roupas da TFP, Tradição, Família e Propriedade. Vamos explicar, tem esse vínculo com a Igreja Católica, não? Não tem mais. Inclusive a TFP, nunca houve, desculpa. Nunca houve, na verdade, porque a TFP é outra coisa. Muita gente confunde TFP com integralismo, mas inclusive são muito diferentes. A TFP até Tradição, o pessoal da Família e Propriedade não aceita o integralismo, sempre condenou o integralismo, né? E há muito essa confusão também pelo próprio nome, né? Que o chefe do integralismo, o grande líder, é Plínio Salgado, né? E o da TFP é Plínio Corrêa de Oliveira. Daí confundem os dois Plínios, né? Como, aliás, confundiram até o Plínio de Arruda Sampaio com os dois, né? Bom, o anarquista já entra